Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 5 e o título da lição desta semana é Obediência, fruto do reavivamento. Só lembrando que estamos este trimestre estudando acerca do reavivamento e da reforma. Um maravilhoso tema que sem dúvida vai mexer com todos nós. Vamos a fazer nossa oração inicial. Muito obrigado, pastor Almir Mahoney, que está acompanhando-nos nas gravações deste esboço. O pastor Almir Mahoney é vice-presidente da Divisão Sul-Americana. Muito bem. Vamos a fazer uma oração, então? Bondoso Pai, te agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, de estudarmos a Tua Palavra. E ao analisarmos a importância da obediência, pedimos que nos ajude, Senhor, a sermos fiéis, leais a Ti, e dedicar a nossa vida para cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda planta produz frutos. E a fruta, eu tenho aqui em minhas mãos uma maçã, é o produto mais precioso que resulta dessa planta. Se não fosse por as frutas que produzem as plantas, então as plantas ou as árvores não teriam muita graça. Porque dessa fruta se desprende a semente que vai produzir outra planta similar. Frequentemente na Bíblia se usa o fruto como em um sentido figurativo, figurado. E Cristo espera que seus seguidores levem muito fruto. O foco da lição desta semana é entender que emoções ou sentimentos não atestam a autenticidade de um reavivamento. A prova real são as mudanças positivas em nossas vidas, os frutos. Esse será o tema que nós estudaremos na lição desta semana. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Na parte da compreensão, nós vamos desenvolver 2 pontos somente. O poder transformador do Espírito Santo e, em segundo lugar, obedecer no poder do Espírito Santo. A pergunta que eu gostaria de iniciar é: como é que sabemos que uma pessoa está realmente cheia do Espírito Santo? Pastor Edson, essa é uma pergunta que a resposta é muito simples, embora na prática seja difícil a gente aplicar isso em nossa vida. Por quê? Porque a resposta são os frutos. E normalmente Espírito Santo é ligado com sentimento. Se eu sinto a presença do Espírito, tem que ver com emoção. Muitas pessoas acreditam nessa experiência emocional do Espírito Santo. Mas na verdade o Espírito Santo ele não provoca tanto essa experiência emocional, senão ele provoca uma mudança no estilo de vida que é evidenciado por coisas práticas. O exemplo de Pedro é bem assim. Quando ele, ainda convencido por suas emoções ou instinto, ele disse: jamais te negarei. Mas quando esse instinto, essa emoção foi colocada em prova, ele fracassou. Uhum. Então foi necessário que ele passasse realmente pela conversão, recebesse o Espírito Santo, para ter os frutos do Espírito que foram evidenciados depois no Pentecostes. A diferença é muito grande. Então, não é baseado nos sentimentos, senão nas ações. É por isso que a palavra de Deus diz que por seus frutos os conhecereis. E esses frutos são gozo, paz, benignidade, bondade. São a transformação própria do caráter das pessoas. E agora, obedecer no poder do Espírito. Como é que nós podemos obedecer no Espírito? O que é importante ter para receber o presente da obediência? A obediência é um assunto... Primeiro vem a convicção, não é? O apóstolo Paulo, quando perseguia Jesus, ele teve a experiência na estrada de Damasco, quando ele caiu e viu aquela luz. Então ele teve a compreensão de que ele estava indo por um caminho errado. Segundo lugar, quando eu conheço que eu estava errado e agora conheço o caminho certo, é a disposição de andar pelo caminho certo e de fazer o que Deus espera de mim.
Então é a atitude de um discípulo que diz agora, Senhor, o que eu faço? Qual é a tua vontade? Qual é o próximo passo? É submeter-nos a essa direção de Deus ou do Espírito Santo na minha vida. Eu fico surpreendido, pastor Almir, porque há passagem da Bíblia que fala que nós somos, Deus produz em nós tanto querer como ele fazer. Parece que obediência ali é fruto não somente de minha iniciativa, é uma iniciativa de Deus, inclusive, né? E isso me surpreende porque às vezes nós achamos que nós obedecemos e Deus que manda e Deus nós obedecemos. Claro que nós obedecemos, mas a obediência não é minha iniciativa, como Pedro queria obedecer e não conseguiu obedecer porque era dele a obediência. Quando vem de Deus, parece que torna mais eficaz. Tem a minha parte é uma aceitação e disposição, né? Porque você saber de alguma coisa corretamente é comum. O próprio rei Agripa disse para Paulo, olha, por muito pouco você não me persuade a ser um cristão também. Né? Na verdade, ele tinha noção certa de que caminho seguir. Ele ficou convencido, né? A base, tudo o que ele falou estava certo, ele estava concordando. Mas ele não foi, né? Não se dispôs. Não se dispôs porque, talvez porque ele não colocou seu coração à disposição de essa verdade que estava conhecendo, né? E a palavra disposição é vital, né? Paulo, o apóstolo Paulo, quando se encontrou com Deus no caminho de Damasco, caindo no chão, quem é Deus? Quem é? Quem fala? Ele disse, eu sou Jesus. Em seguida ele olha para Jesus e diz, o que queres que eu faça? Em seguida, diz, tá bom, se você é o Senhor, se você me está falando, o que queres que eu faça? Essa disposição parece que é um assunto fundamental para poder obedecer e poder ser reavivados e os frutos comecem a dar certo na vida de cada um de nós. Vamos a uma pergunta mais, como a experiência de Jesus, em Filipenses capítulo 2, verso 5, nos oferece um modelo para uma vida de obediência cheia do Espírito Santo. O modelo de Cristo é o modelo perfeito, né? Que ele, sendo Deus, ele deixou ou renunciou, se desvestiu da sua presença no trono de Deus e veio à terra, nasceu, viveu, morreu e foi obediente, diz o texto bíblico, até a morte e morte de cruz. Então é o exemplo máximo que pode haver. Alguém que foi obediente a um plano. Se o próprio Deus, o próprio Filho de Deus foi obediente a um plano, à vontade do Pai, quanto mais nós. E ele foi um exemplo supremo de humildade, de um caráter que nós temos que aprender a imitar todos os dias. Ele se sujeitou perante seu Pai. E esse é o desejo de Deus, que nós nos sujeitemos perante Ele também. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Por que é que algumas vezes é tão difícil ter uma vida de obediência à vontade de Deus? Nós queremos, como diz Paulo, né? Mas na hora de fazer, não fazemos. Por que tão difícil tudo isso? Eu creio que a maior dificuldade que nós temos nessa relação com Deus é a dificuldade da entrega total. A gente sempre quer guardar um pouquinho do controle para nós. E esse ter o controle é que me impede de ser submisso a Deus. E foi justamente isso que Cristo veio ensinar. Estar totalmente entregue aos planos de Deus, ao controle de Deus, é contrário à nossa natureza carnal, que quer ter independência e assumir o controle da nossa vida. E por isso é que muitas pessoas fracassam nos intentos de querer obedecer, mas terminam fracassando. Não porque a obediência não deu certo, sino porque a independência, é decir, nós não nos sometemos totalmente, sino parcialmente. Esse é um assunto que é uma luta todos os dias, né? É. Cada dia
nós temos uma luta. Alguém disse assim, que se eu não morrer hoje, parcialmente, ou seja, morrer hoje, um dia eu vou morrer definitivamente. E essa expressão de Paulo, já não vivo eu, não? Sino Cristo vive em mim. Esse parece que é o clímax de um cristianismo que se traduzirá em obediência. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Vamos colocar em uma folha pequena, talvez. Se você tem uma caneta, escreva sua decisão. Mas alguns assuntos que não conseguimos largar e permanentemente estamos desobedecendo nesse ponto, nesse sentido, precisamos colocar nas mãos de Deus. A solução não é propor-nos obedecer. A decisão é dedicar cada dia um tempo para ter comunhão com Deus, para que Ele possa morar em nós e Ele faça por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Ele produz em nós tanto querer como fazer por sua boa vontade. Esse será nosso desafio. E por isso é tão importante tomar decisões todos os dias. E você pode tomar uma decisão aqui onde você está. Pode você dizer, eu quero me rendir completamente a Deus e quero fazer sua vontade. Quero refletir o caráter de Deus, quero obedecer em todas as coisas. Você não tropeçará, não precisará sofrer, porque caminhando nos caminhos de Deus é o melhor caminho, o caminho da felicidade. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado. Permite, Senhor, que todos nós possamos dedicar um tempo, cada dia, a orar, a ler Tua Palavra, a deixar-nos conduzir por Ti, a negar-nos completamente a nós e conceder-te o controle completo em nossas vidas. Guia-nos em todas as coisas. Nesta decisão, em nome de Jesus. Amém.